A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, palavra de vida chegando aí para você. Sou a pastora Cláudia Breves Cardoso. Essa palavra de vida, compartilhe, seja um missionário, se inscreva no canal. Deus abençoe vocês. Estamos aí, né, queridos, no mês de agosto, mês aonde falamos sobre a juventude, os jovens, e Deus colocou no meu coração trazer uma palavra sobre a juventude, sobre os jovens. Então vamos lá. Eclesiastes 11, a partir do versículo 8 diz, do 9, perdão. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Nessa primeira parte, vai falar sobre para que cada jovem servo de Deus, que no Senhor confia, possa tomar cuidado, buscar alegria no Senhor, temer ao Senhor, colocar o seu coração, né, no temor do Senhor, andar, fazer a sua faculdade, fazer, né, aquilo que deseja, um curso, se alegrar, viajar, se alegrar com os amigos, tocar o violão, né, ter o seu namoro ali de forma alegre, decente diante de Deus, andando pelo caminho aqui. E ele diz, ande pelo caminho que satisfaz teu coração e agrada os teus olhos, porém, sabendo que todas as coisas o Senhor vai nos pedir conta. Então, nós temos que viver de maneira a agradar a Deus. Tudo que você for fazer, antes de fazer, ore, pergunte a Deus, jovem. É da sua vontade, meu Deus? É do seu querer, meu Pai? Vem me guiar, né? Vem me orientar. O Salmo 86, 11 diz assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei em tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Eu achei tão lindo esse Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei em tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então, Salomão, ele vai dar conselhos aqui para os jovens. E o primeiro conselho é esse: procure fazer tudo guiado pelo Espírito Santo. Ore ao Senhor e peça para Ele te guiar, te orientar, para que você não venha se perder no final. Nós sabemos que Salomão, ele teve sabedoria, ele teve prosperidade, riqueza, ele teve tudo, mas faltou o temor. Por isso que na velhice ele escreve Eclesiastes, né? Ele escreve Eclesiastes e ele então vai nos orientar, vai orientar os jovens, né, os adultos, dizendo, olha, tomem cuidado. Tome cuidado. Ele vai orientar o próprio filho também. Tome cuidado, porque Deus vai pedir conta de tudo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E ele vai nos orientar. E ele diz aqui no 10, né? Versículo aqui seguinte aqui. Versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então tudo passa. Tudo passa, a juventude vai passar, tudo vai passar. Que nós possamos ir com cautela, com precaução. E aí no capítulo 12, ele faz um tratado aqui, ele traz uma sabedoria, um conselho para você aproveitar a sua vida de maneira sábia, com temor a Deus, porque ela vai passar. E ele diz aqui, ó, lembra-te do teu Criador, Eclesiastes 12:1, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Ou seja, vai chegar o tempo em que nós não temos mais prazer em viver, não temos mais força para fazer aquilo que queremos e tudo vai passando. E ele diz aqui, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. Ou seja, né, depois que tudo passa, porque vai passando. A lua, as estrelas, o esplendor da vida, aquele tempo de glamour, aquele tempo de fama, passa. O dinheiro passa, tudo passa. Às vezes você vai investir até numa grande construção que amanhã ou depois, anos depois, está quebrando.
compra algo caro, mas daqui a pouco aquilo passa, enferruja, quebra. Tudo vai passar. Versículo 3: no dia em que tremerem os guardas da casa, que são os teus braços, quando os seus braços que te protegeram, né, que te defenderam sempre, que você fez ali exercícios, né, aqueles braços começarem a tremer, e se curvarem os homens que outrora foram fortes, que são quem? As pernas. Quando as suas pernas que eram fortes, que corriam, que andavam, começar a ficar fraca, né? E cessarem os teus moedores da boca, ou seja, os dentes. Ele diz, já serem poucos. Olha, quando os dentes já não conseguirem mais mastigar, né? Forem poucos, porque vai perdendo. E se escurecerem os teus olhos nas janelas, né? Os olhos são a janela da alma. E ali, quando você já não enxergar mais, como enxerga hoje, quando você não tiver mais uma visão perfeita, como hoje você é jovem, adolescente, você tem aquela visão perfeita, uma visão boa, e você pode olhar e fazer o bem, usar seus braços fortes para levar um alimento para alguém, usar suas pernas para levar a palavra de Deus. Aproveite enquanto há vida e saúde para fazer o querer do Senhor. E ele diz assim, quando cessar os moedores da boca, os dentes, né, por já serem poucos, escurecer os teus olhos nas janelas, você não conseguir enxergar, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, né? O dia que não puderem mais falar em alta voz e se levantarem a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Então ele fala da importância da boca, que hoje nós estamos falando muito bem, mas vai chegar uma hora que ela vai fechar como a porta da casa fecha. Uma hora a boca fecha, quando faltar o ar, o oxigênio, você vai fechar a boca, você não vai mais respirar, você não vai ter força para falar. Tem pessoas que, né, não tem força, a voz está fraquinha, já não consegue. Mas agora, quando você ainda fala, pregue a palavra, louve ao Senhor, né, use a sua boca para fazer o bem, para propagar a palavra de Deus. E ele diz aqui, quando levantar a voz às aves, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, você já não conseguir mais ouvir, como também quando temeres o que é alto. Aqui no final do 4 fala quando você começar a ter surdez, já não ouvir mais tudo aquilo que você ouve hoje, os instrumentos, as aves cantando. E ele diz, aproveite os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Aproveite que você ainda ouve para ouvir a palavra, para sentar e ouvir a palavra, ouvir a voz do Senhor, para ouvir um louvor, né? Para ouvir o que te edifica, antes que perca a audição. E ele diz aqui, como também, versículo 5, quando temeres o que é alto, porque na velhice a gente já tem medo da altura, quando tem problemas nas pernas, na coluna, você já tem medo da altura, e te espantares no caminho, aquele pânico, medo de andar sozinho, tudo isso a gente acaba adquirindo ao longo do tempo. E te embranqueceres como floresce a amendoeira, ou seja, o cabelo ficar branquinho, né? Quando tudo isso acontecer, e ele diz aqui, o gafanhoto te for um peso, você não aguentar carregar mais a Bíblia, uma bolsa, aproveite enquanto você tem força, querido, para fazer a obra do Senhor. E te pereceu o apetite, não é? Porque a gente vai ficando doente, vai ficando fraco, o apetite vai parando. Ele diz, porque vais à casa eterna. Fala do fim da vida. E os pranteadores andam rodeando pela praça, ou seja, pessoas vão chorar pela tua morte. Antes que se rompa o fio de prata, quando aquele cordão bonito de ouro, de prata romper, né? E se despedace o copo de ouro, aquilo que estava na nossa mão e a gente mostrando como algo lindo, e aquilo cai, quebra, se despedaça e quebra o cântaro junto à fonte, aquele vaso de barro se quebra junto ao poço e desfaz a roda junto ao poço, aquela corda que fazia puxar o poço ali arrebenta. Esse versículo 6 é dizendo de romper o fio de prata, despedaçar o copo de ouro, quebrar o cântaro junto à fonte, fala quando nós morremos, quando a vida for, né, quando o suspiro acabar, quando acabar a nossa vida. E ele diz, e o pó volte à terra, o corpo volte à terra, porque o nosso corpo é formado do pó da terra. Ele vai voltar à terra. E o espírito vai voltar a Deus que o deu. Aqui dizendo que nós temos origem
viemos de Deus e temos destino, vamos voltar para Deus. E ele diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Do versículo 13 ele encerra dizendo, de tudo que se tem ouvido, a suma é essa, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então eu falo para você, jovem, adolescente, né, adulto, você que está com força, você que caminha, que fala, que ouve, que vê, que pega peso, que consegue faz a obra do Senhor, faz o que agrada a Deus enquanto há tempo, enquanto há vida em você. Louvado seja Deus. E eu encerro falando para os jovens nesse mês da juventude. Louvado seja Deus. 1 João 2,14 dizendo, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. O Senhor está falando contigo, jovem, adolescente, né, adulto, aquele que faz a obra, aquele que ainda tem saúde, força. Olha, você é forte, a palavra de Deus permanece em você e você já venceu o maligno. Então, faz aquilo que Deus te ordenou, né? Leva o amor, faz o bem, prega a palavra, louve a Deus, busque ouvir coisas que te edificam, ouça a voz do Senhor, use o teu braço para o bem, use a tua voz para pregar a palavra, para louvar, as suas pernas para caminhar até a casa de Deus, para caminhar até a casa daquele que está fraco na fé, para ajudá-lo a levantar, para levar um alimento, para abraçar aquele que precisa. Em nome de Jesus, jovens, vocês são fortes. Já venceram o maligno. A palavra de Deus permanece em vós e já venceram o maligno. Que você venha lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pelos jovens do Brasil e do mundo, para que eles venham ser, ó Pai, levantados pelo poder do Senhor, avivados, e que eles venham ser, ó Pai, a tua igreja na terra, fazendo a grande obra, que eles peguem de nós o bastão da fé e continuem, o legado da fé, e continuem fazendo a obra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.